Olá, pessoal, dando continuidade aí ao nosso assunto de atendimento, né? Vamos falar um pouquinho sobre técnicas de atendimento. Primeiro, só relembrando, nós vimos que todo cliente que ele busca uma empresa, né, que ele busca uma organização procurando um atendimento é porque ele tem uma necessidade. Nós vimos aí também que o cliente, ele é o principal ativo de uma empresa, né? Que ele é a base ali de uma empresa, a base do relacionamento de uma empresa, desenvolvimento de uma empresa é o cliente. Então, o cliente ele é muito importante para a empresa. Logo, é muito importante nós também prestarmos um bom atendimento para esse cliente, certo? E aí, agora, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de atendimento, certo? Vamos falar algumas delas e dar alguns exemplos para você, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, comece com simpatia. Vai atender o cliente, seja simpático, seja educado, seja cortês, cumprimente-o, né? Independente do horário. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Procure saber o nome da pessoa, trate a pessoa pelo nome. Isso vai fazer total diferença no seu atendimento. Depois, cuide da apresentação, né? Então, você vai falar sobre um produto, entenda qual é o produto, vai falar sobre um serviço, entenda o que é feito, o que é prestado naquele serviço, cuide da sua apresentação, certo? Tenha atenção com o cliente, é uma outra dica. Muitas vezes o cliente está falando aqui, você está ali olhando para o lado, para o outro, né, distraído, sem entender o que o cliente está falando. Então, preste atenção no que o cliente fala. O cliente, muitas vezes, ele precisa ser ouvido, precisa ser entendido, e você precisa prestar atenção no que o cliente quer comunicar a você, certo? Outra coisa, estabeleça aí um padrão de atendimento. Como assim estabelecer um padrão de atendimento? Comece sempre se apresentando, procurando saber o nome do cliente, procurando entender qual é a dúvida do cliente, como se fosse um roteiro mesmo, para que em todo atendimento que você vá prestar, você tenha esse roteiro a seguir, não se perder e não se esquecer aí de algum ponto que seja importante na hora desse atendimento, certo? Outra coisa, desenvolva a empatia, aprenda a se colocar no lugar do cliente. Muitas vezes, quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós costumamos entender melhor qual a necessidade dele, certo? E quando nós entendemos melhor a necessidade do outro, nós costumamos achar uma solução de forma mais eficiente, de forma mais prática também, ok? Outra coisa, seja solícito. Quando nós somos solícitos, as pessoas têm mais flexibilidade em nos procurar, tem mais facilidade para nos procurar, tem mais abertura para nos procurar, porque sabe que em você ela vai encontrar apoio. Muitas vezes nós chegamos em uma loja, já procuramos um atendente específico, nós chegamos em um determinado local onde presta serviço e nós já procuramos aquele prestador em específico. Por quê? Porque nós gostamos do atendimento dessa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa solícita, porque nós sabemos que ela vai conseguir resolver o problema ou a situação ou vai prestar um atendimento muito melhor do que outros, ok? Então são dicas aí que a gente vai levando para o dia a dia e são dicas que vai ajudando a melhorar o atendimento. Outra coisa, atualize-se. Eu sempre digo, os saberes eles estão em constante desenvolvimento, então nós não podemos ficar estagnados. Então, o que algo funciona de uma forma hoje, amanhã pode não funcionar da mesma forma. Então, procure atualizar os seus conhecimentos, principalmente na área que você atua. Se você atua na área de mecânica, procure ali entender um pouquinho mais sobre mecânica, sobre as atualizações sobre mecânica. Se você é um administrativo, procure atender o seu cliente da melhor forma possível, entendendo que mesmo nas funções administrativas tem alterações, tem mudanças, então atualize o seu conhecimento para que você possa atender melhor o seu cliente, né, de forma prática, de forma rápida e de forma que o seu cliente saia satisfeito, ok? É importante manter-se atualizado. Outra coisa, cuide da sua aparência. Um bom profissional, ele vai estar apresentável para desempenhar o papel com que ele foi designado. Então, se você está trabalhando com atendimento, cuide da sua aparência para que a sua aparência não possa ser um bloqueio aí entre você e o seu cliente, certo? Outra coisa bem importante é dar retorno ao cliente. Então, se você prestou um atendimento, ficou de dar um retorno ao cliente, posteriormente você iria dar um retorno para ele, uma resposta para ele sobre algo que ele buscou. Então, dê esse retorno, não deixe o cliente esperando, mesmo que você não tenha uma solução naquele momento, mas dê um retorno.
avise. Olha, nesse momento nós não temos uma solução ainda, mas nós estamos trabalhando para isso. Então, marque com ele uma nova data até você conseguir solucionar. Mas é importante você dar retorno. Se você marcou uma data, cumpra aquela data, dê o retorno na data. Ok? Outra coisa bem interessante, que muitas vezes causa aí um prejuízo na hora do atendimento, é a questão que muitas vezes nós sabemos qual é o problema e nós ficamos escondendo o problema. Então, o cliente, ele precisa ser tratado com respeito, né? Não devemos esconder a verdade dele. É um problema grave, mas que pode ser resolvido, então apresente a solução logo a ele. Então, vai ser muito melhor do que você ficar enganando o cliente, né? Falando coisas que talvez não existem na hora do atendimento só para poder enrolar o cliente. Então, o atendimento ele deve ser baseado sempre na verdade, sempre na honestidade, de forma com que o cliente se sinta ali sendo bem tratado e sendo respeitado, certo? Outra coisa, sempre informe ao cliente os próximos passos do atendimento. Né? Você vai dizer, olha, nós iniciamos o seu atendimento, o seu problema é dessa forma e nós vamos resolver dessa forma. E nós solicitamos que o senhor aguarde até tal dia para que o seu problema seja resolvido. Então, sempre deixe o cliente informado, né? Porque o cliente bem informado, ele não vai ficar buscando novas informações o tempo todo, porque ele já sabe qual é o prazo de atendimento, ele já sabe qual é o problema que está ali acontecendo e ele já sabe qual é a perspectiva de solução, certo? Então, são passos que você vai utilizar, são técnicas que você vai utilizar para que o seu cliente possa ficar bem atendido, bem assistido e assim não fique aí prejudicando, né, ou falando mal da empresa, dizendo que vocês não sabem atender, que vocês não têm metodologia para fazer atendimento, ok? E aí, gente, é uma vantagem quando nós usamos essas técnicas, porque o cliente ele fica satisfeito com o atendimento. Mesmo que no momento não resolva logo a situação dele, mas ele sabe que está sendo resolvido, que tem alguém ali trabalhando por ele, que tem alguém ali fazendo algo para que o problema dele tenha logo uma solução, ok? Outra coisa também bem importante é o atendimento no pós-venda, né? Então, você vender um produto ou vender um serviço, não custa nada depois você entrar em contato com o cliente, ou mesmo se o cliente entrar em contato com você, você prestar um bom atendimento. Não é porque ele já finalizou a compra, né? Ele já finalizou ali tudo que ele tinha que fazer, que você não vai prestar um bom atendimento. Muito pelo contrário, o cliente satisfeito, ele indica novos clientes. Então, no pós-venda também é muito importante atender bem o cliente, certo? Então, aqui nós vamos finalizar falando sobre técnicas de atendimento e logo, logo a gente volta, né, na sequência, continuando ainda com esse assunto sobre atendimento ao cliente, tá ok? Até o próximo vídeo.